O Evangelho é algo fundamental para nós, é a bússola que nos guia, é a luz que nos ilumina. Sem o Evangelho, irmãos, nós vamos andar a ermo, nós não saberemos para onde iremos. E o que estava acontecendo ali, com aquelas igrejas da Galácia? O Evangelho estava sendo pervertido, o Evangelho estava sendo esvaziado do seu conteúdo essencial, do seu caráter fundamental. E não é só uma consideração histórica, há uma necessidade de nós contextualizarmos para nós vermos o quanto podemos estar distantes do Evangelho. Porque se você tirar uma vírgula do Evangelho, você perderá todo o Evangelho. Se você tirar uma frase, se você tirar alguma coisa do Evangelho, você perverte todo o Evangelho. Irmãos, a gente fala muito de avivamento, de restauração. Eu digo para vocês, avivamento e restauração só faz sentido se for no fundamento do Evangelho. Porque nós queremos movimentos, nós queremos sensações. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque uma das terríveis obras do inimigo nesses 2000 anos foi procurar diluir, perverter o Evangelho. A nossa maior necessidade como cristãos é ter clareza quanto ao Evangelho. Qualquer mudança que nós fizermos ao Evangelho, ele está absolutamente anulado em toda a sua força, em toda a sua vida, em todo o seu poder. Ouçam isso com reverência. Chama a atenção dos irmãos para isso. Ouçam com temor. Deixe-me colocar algumas ilustrações aqui. Irmãos, muitas vezes, a gente comete alguns erros. Eu vou citar para vocês. Já viu alguém dizer assim, eu aceitei Jesus? Às vezes falamos isso inocentemente. Mas essa frase, ela é perigosa. Ela é perigosa. Essa é uma perversão ao Evangelho. Eu entreguei minha vida a Jesus. Eu entreguei. Porque quando você diz que você é salvo porque você entregou a sua vida a Cristo, você está anulando essa frase que Paulo diz no versículo 6, vos chamou na graça de Cristo. É uma compreensão errada da graça. Quando você diz que foi você que se entregou, foi você que aceitou, quando você coloca o princípio da salvação em você, você já destruiu a graça, o entendimento da graça. E a gente muitas vezes não questiona isso. A gente acha que Jesus estava perdido ou molhando na chuva e a gente abriu a porta para ele entrar. Era ele que estava perdido. E aí nós o aceitamos. Porque se nós não tivéssemos aceitado ele, eu nem sei onde ele estaria. É assim, irmãos. Aí você pensa, irmão, mas isso é exagero. Pois é. São essas pequenas coisas que mostram nossa ignorância concernente ao Evangelho. Não só isso não, tem outras coisas. Mas você pode até me perguntar, como é que a gente recebe salvação? Deixa eu colocar um outro ponto aqui. Já viu quando você coloca a fé de uma maneira errada na salvação? Existe muito isso, muito mesmo. Deixa-me colocar, quando você acrescenta alguma coisa à obra de Cristo, mesmo inconscientemente, fazemos isso. Isso é perverter o Evangelho. Deixe-me colocar aqui. Quando você convida Jesus para entrar na sua vida, quando você diz, eu entreguei a minha vida ao Senhor, a minha fé foi o suficiente para que eu pudesse ser salvo. Parece bíblico isso, parece espiritual, mas isso é perigoso. Porque nós temos um entendimento errado da graça e temos um entendimento errado da fé. E temos um entendimento errado da condição na qual nós nos encontrávamos. Você tem que entender que o homem, você, eu, todos nós, éramos totalmente impotentes e incapazes
de poder por nós mesmos ser salvos. Na salvação, não houve nenhum milímetro da minha força, da minha condição, que pudesse ajudar a Deus a fazer alguma coisa por mim. Este é um perigo, irmãos. É por conta de nós não compreendermos este assunto, é que o Evangelho virou banal. É que hoje nós vemos tanta salvação religiosa, tanta salvação psicológica. Hoje as pessoas estão colocando mais ênfase na virtude do que na obra de Cristo. Como, por exemplo, a gente vê pessoas fazendo boas obras, e a gente pode dizer, seja uma pessoa salva. Cornélio era um homem que tinha boas obras, mas ele não era salvo. Pedro teve que ir até Jope para poder expor o Evangelho para ele, e para todos os seus. A gente coloca a virtude humana acima da obra de Cristo, e às vezes fazemos isso sem perceber. E por quê? Porque nós não compreendemos o que é o Evangelho. O Evangelho começa aí, e se você tira esses pontos, você vai destruir tudo. Você vai crescer religiosamente, e o pior, com conceitos deformados, com ensinos errados. Deixa-me colocar uma sequência de textos para te ajudar. Então veja bem, quando você diz que você convida Jesus para entrar na sua vida, você diz assim para uma pessoa, deixa Jesus entrar, abre o seu coração, convida Ele para fazer morada dentro de você. Isso está errado, porque nessa base, você exclui o fundamento da graça, e você coloca a salvação, muitas vezes, na força da sua fé. Estou colocando isso com muito cuidado. Irmãos, é errado, eu vou corrigir isso aqui, você vai entender, você vai ver a sutileza. É errado você colocar a força da salvação, ou colocar a salvação na força da sua fé. Porque a Bíblia é clara concernente a isso. Eu vou colocar uma sequência de textos que vai te ajudar. Mas antes eu preciso colocar algumas frases que podem nos ajudar. Um exemplo. Nós somos salvos não de acordo com o nível da nossa fé. Nós somos salvos mediante a fé. Então não confunda. Porque alguém teve fé e por causa da sua fé foi salvo. A nossa salvação não é mediante o nível da nossa fé. A salvação é mediante a fé. Não tire isso do seu entendimento. Porque se você tirar, você não compreendeu salvação coisa nenhuma. Eu vou colocar isso com base bíblica e vocês vão ver aonde está o perigo. Vamos lá. Efésios 2:1. Essa é a sequência dos textos. Efésios 2:1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos. Qual era a nossa condição quando fomos salvos? Nós estávamos mortos. Qual é a força de um morto? Nenhuma. O morto não tem força nenhuma. Ele é impotente, ele é incapaz, ele não tem condições de crer. Então como foi que fomos salvos? Aí acrescento mais um texto, Colossenses 1:13, não apenas estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos em um império de trevas. O que significa trevas na Bíblia? Uma incapacidade de conhecimento, de discernimento, de ignorância. E aqui ignorância talvez seja o sentido mais próximo para você entender qual é o real significado de trevas. Ignorância. Aí, coloco mais um texto. Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo 43. Eu vou ilustrar esse texto. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus chegou na porta e tinha uma pedra no sepulcro. O que Jesus disse? Lázaro, sai para fora. Estão vendo? Nós estávamos assim. Nós estávamos numa sepultura de trevas. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Havia uma pedra. Paulo vai descrever isso.
como um coração endurecido pelo engano do pecado, incapazes de crer, porque espiritualmente estávamos mortos. Mas o que foi que nos trouxe vida? Foi que a palavra de Cristo, o que nós chamamos de evangelho, despedaçou aquela pedra. Aí você volta para Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: pela graça. O que significa pela graça? Nós não merecíamos, pela graça sois salvos, não merecíamos, mediante a fé, não tínhamos condições de crer. Aí entra um outro texto, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, o evangelho. Então o que aconteceu com o Lázaro? Ele estava morto, foi a voz de Cristo que trouxe ele à vida. Será que ele teve tempo de pensar, de crer para ressuscitar? Foi a palavra que o ressuscitou, foi a palavra que entrou. Não foi você que quis, não foi você que decidiu. No dia que eu decidi crer, você decidiu crer coisa nenhuma. Você está enganado, você não decidiu, você estava morto, estava morta. Foi o evangelho que entrou e fez um milagre na sua vida. O maior milagre foi esse, que estávamos mortos e a palavra nos deu vida. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Aonde tem mérito aqui na minha vida, na sua vida? Nenhum mérito. Porque quando Paulo diz, isto não vem de vós, significa que nem a graça e nem a fé vem de nós. É um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Onde está o poder? O poder estava em mim? Estava em mim? Morto. Um morto espiritual não tem fé, irmãos. Ou você acredita que esses homens que estão, essas mulheres que estão no mundo, eles têm uma fé para crer? Eles não têm. A fé será gerada no momento que a palavra entrar. Nós temos que pregar. Por isso que o irmão J. Parker, ele fala algo muito importante para poder explicar o antinomianismo sobre a graça e a responsabilidade. Aí ele diz, por isso que nós temos que pregar o evangelho. Você tem que pregar o evangelho, porque é o evangelho que é o poder de Deus. O evangelho é o poder, e somente esse evangelho poderá salvar as pessoas. Não é um programa de culto, não é louvor, não é teatro, não é nada, é evangelho. Não se impressione, porque alguma coisa foi feita e 300 pessoas converteram. Teve um show gospel e pessoas converteram a quem, irmãos? Converter a quem? Isso não é conversão. Se você disser que isso é conversão, temos que jogar tudo fora, irmãos. É isso que Paulo está dizendo, isso é perversão do evangelho. É isso que nós chamamos de pragmatismo religioso. Nós estamos atrás de resultados e não da verdade. É a verdade que nós temos que estar. Porque se você acha que todos os meios podem ser utilizados para as pessoas serem salvas, você está renunciando o evangelho